Boa noite, pessoal. Então, assim, estamos aí numa mais uma aula, né? E espero que a gente possa aproveitar esse momento, essa oportunidade. Esse é o encontro com a turma do terceiro período de Matemática Financeira, noturno. Hoje são 12/8/2020, às 19h03. A gente vai continuar fazendo a correção de alguns exercícios que foram propostos na semana passada e não deu para concluir, né? E também responder a uma das dúvidas, acho que foi do Clayton, sobre a questão de taxas equivalentes. A gente vai relembrar esse conceito, como é que a gente faz para fazer a mudança, né, das taxas, de anual para mensal, ou para trimestral, bimestral, como for possível, né? Então, a depender da situação, a gente precisa fazer essa mudança, e a gente vai apresentar isso hoje para vocês também. Além disso, a gente também preparou mais algumas questões, adicionamos à lista de exercício. Beleza? Vamos lá. Deixa eu só mudar aqui do dispositivo. Vamos lá. Então, uma das perguntas que a gente teve na aula passada foi como fazer essa mudança, né? Para relembrar aí essa mudança do período na taxa de juros, no caso. Então, eu vou só relembrar um pouco, né? Como é que a gente faz essa mudança no juros simples para que a gente possa comparar e ter uma referência, né? Então, no caso de juros simples, imagina assim, que eu tenha 2% ao mês. E aí o problema, ele precisa de uma taxa anual. Então, suponhamos que eu queira passar para uma determinada taxa anual. Aí esse processo ele é bem simples, porque basta verificar, no caso, como eu tenho uma taxa ao mês e eu quero passar para anos, então significa que eu quero ampliar para 12 meses, né? Então, no caso, eu tenho 2% ao mês e eu quero transformar em uma porcentagem ao ano. Então, a relação entre meses e ano é exatamente a proporção 12, ou seja, um ano tem 12 meses. E aí basta pegar e multiplicar por 12, por essa proporção. E aí eu fico com 24. Então, 2% ao mês, no juros simples, são equivalentes a 24% ao ano. Beleza? Só que como acontece essa transformação no caso de juros compostos? No caso de juros compostos, se eu tenho 2% ao mês e quero passar para ano, eu vou ter que utilizar uma fórmula com potência. Ou seja, ao invés de utilizar esse 12 para multiplicar, eu vou usar esse 12 aqui na fórmula. Então, esse I daqui é a taxa que eu tenho e esse I aqui é a taxa que eu vou encontrar. E o Q é exatamente a proporcionalidade que eu tenho entre ano e mês. Então, no caso, para fazer a mudança aqui de juros compostos, bastaria substituir a taxa, 2% ao mês, que toda vez, lembrando, quando você vai substituir na fórmula, tem que colocar na forma unitária, aqui está na forma percentual. Quando você vai substituir, tem que colocar na forma unitária, que é 0,02 elevado à proporção que a gente tinha, que era 12, e aqui, ao invés de multiplicar por 12, eu vou colocar o 12 na potência. Menos 1.
E aí sim, agora eu estou transformando 2% para anos. 2% ao mês para anos. E aí fica 1,02, somando aqui, ó, elevado a 12 menos 1. Vou pegar aqui a calculadora para fazer. Precisa fazer esse cálculo na calculadora para vocês, ou todos já sabem fazer tranquilo? Então, vou pegar aqui a calculadora e fazer rapidinho. 1,02 elevado a 12 menos 1 vai dar 0,2682. Ou seja, multiplicando por... Aqui tá, como está unitário, né? Aqui a gente multiplica por 100%, aí vai dar 26,82% ao ano. Então, nos juros compostos, 2% ao mês equivale a 26,82% ao ano, tá? Então, para fazer a mudança, nesse caso aqui, perceba que nesse caso, gente, eu estou ampliando, ou seja, eu estava em um mês, estou ampliando para 12 meses, né? Então, aqui eu tinha 2% ao mês e quero fazer uma ampliação para ano. E aí eu estou usando essa fórmula aqui. Tá beleza? E aí agora eu gostaria de saber de vocês. Conseguiram entender essa parte de ampliação? Ou seja, tanto para juros simples como para juros compostos. Se os juros for simples, eu pego a proporcionalidade e multiplico. Se os juros é compostos, eu pego a proporcionalidade e elevo a potência. Beleza? Então, no caso, eu transformei 2% ao mês em 26,82 ao ano. Tudo bem essa parte? Como não? Ok. Então, vamos fazer agora o processo inverso. Como eu mencionei, vamos imaginar que eu tenho uma taxa anual. Então, por exemplo, 20% ao ano, no exemplo. E aí eu queira transformar essa taxa de 20% ao ano em uma taxa trimestral. Vamos colocar trimestral porque mensal fica muito óbvio, né, em relação ao que já foi exposto. Então, eu tenho 20% ao ano e agora eu estou querendo reduzir, ou seja, eu estava em 12 meses e agora eu estou querendo reduzir para 3 meses, porque é trimestral, tá? Então, estava com taxa anual e eu quero reduzir ela para o trimestral. No caso do juros simples, eu vou dividir para reduzir. Então, no caso, qual é a proporcionalidade? Ou seja, quantos trimestres tem um ano? Quantos trimestres? Vamos lá. 3, 6, 9, 12. Ou seja, em um trimestre a gente tem, ou em um ano a gente tem 4 trimestres. Então, em um ano eu tenho 4 trimestres. Então, vou pegar esse 4 e vou usá-lo aqui como fator de proporcionalidade. Ah, professor, eu não sei muito bem. Como é que você... Por que 4? Aí uma dica, um macetezinho bem simples, é você fazer o seguinte. O ano não são 12 meses. Você não quer saber, por exemplo, quantos trimestres tem um ano. Então, basta pegar o 12 e dividir por 3. Quando você faz isso, 12 por 3 dá 4. Essa é exatamente a quantidade de trimestres. Ah, professor, não consegui fazer entender. Deu outro exemplo. Então, digamos que você queira saber quantos bimestres tem um ano. Aí você, bimestre não são 2 meses? Aí você vai pegar o 12 e dividir por 2. Aí, 12 por 2 dá 6. Ou seja, esse 6 é a quantidade de bimestres que você tem no ano. Beleza? Ficou clara aí essa ideia para descobrir a proporcionalidade? Pronto.
Aí eu tenho 20 dividido por 4, que aí, no caso, 20 dividido por 4, no juros simples, seria 5%. Ou seja, 20% ao ano é equivalente a 5% ao trimestre, no juros simples. Ah, beleza, professor. E no caso de juros compostos, como é que a gente vai fazer? Como eu mencionei, a gente vai usar uma fórmula parecida àquela anterior. Só que ao invés de uma potência, a gente vai usar um radical. Então, ao invés de usar uma potenciação, a gente vai usar o radical, que é a operação inversa da potenciação. Lembra? Anteriormente, eu peguei e multipliquei, porque eu estava querendo ampliar. Agora, eu estou dividindo, porque eu estou querendo reduzir. Da mesma maneira que no composto. Se eu estava querendo ampliar, eu usei a potência, ou seja, porque a potência aumenta. Como eu estou querendo reduzir a quantidade de meses, aí eu estou usando um radical, que é a operação inversa da potência. Tá? Uma coisa que eu mudei aqui em relação ao que está na apresentação é que antes eu colocava um quezinho, né, alguma coisa que. Só que eu percebi que os alunos eles tinham um pouco de dúvida. Isso eu peguei exatamente como estava do livro. Mas o que significava aquele que embaixo do i? Significava que ele queria diferenciar uma taxa da outra. Aí o que foi que eu pensei? Bom, nesse caso é melhor usar um tracinho, né? Semelhante como a gente fazia com a equação de segundo grau, né? Tinha x linhas, x duas linhas. Aí aqui eu estou usando uma linhazinha para diferenciar que esse i é diferente desse. Só isso. Beleza? Mas a maneira de resolver é praticamente a mesma. E aí aqui eu vou substituir, ó. Eu quero transformar 20% ao ano em uma taxa trimestral, tá? Aí eu vou substituir aqui, ó. Como é trimestral, eu já sei que o Q é esse 4 aqui. Então, vai ficar raiz quarta, que é o mesmo 4 que eu uso lá. 1 mais a taxa de 20%, que dividido por 100, 20 dividido por 100 dá 0,2, ou 0,20, menos 1. Isso aqui vai ser igual a raiz quarta de 1,20 menos 1. Beleza? Aí, novamente, a gente pode usar a calculadora para fazer isso aqui. 0,0466, né? Antes de multiplicar. Aí, multiplicando por 100%, vai ficar 4,66% ao trimestre. Então, perceba que os juros compostos, ele sempre vai dar uma diferença, ele dá uma diferença no valor, né? Nunca é um valor exato, ó, como acontece no juros simples ali, né? Claro que no juros simples nem sempre vai ser exato também, mas nos juros compostos, a maioria das vezes não dá exato. É muito raro acontecer da situação dar um valor aqui exato, né? Já não é o que acontece no juros simples. Por quê? Porque a operação do juros simples é simples. A operação dos juros compostos ela já envolve radicais, tá? E potenciação. E aí os valores realmente eles não são tão redondinhos assim. Alguma dúvida, gente, até o momento? Pronto, gente. Então, esse é o resultado, tá? É muito importante essa parte aqui, porque em algumas situações realmente não dá para a gente usar a taxa como ela é fornecida. A gente precisa fazer essas mudanças. Alguma dúvida? Está tranquilo? Podemos agora ir para o exercício? Então, agora eu vou fazer a leitura para vocês entenderem o enunciado. Então, diz assim: o banco X anuncia que sua taxa de empréstimo pessoal é de 2,5% ao mês. Deixa eu apagar aqui o quadro logo. Que na questão 6, ele já me falou o percentual.
Então, já tem a taxa de juros de 2,5% ao mês. Pronto. Um cliente retirou 20 mil. E quando foi saldar sua dívida, o gerente lhe disse que esta importava em 31.193,13 centavos. O que eu entendo? Veja, o cara pegou 20 mil. E quando ele foi pagar, tinha 31 mil para ele pagar, isso aí é o montante, né? Então, eu já entendo que os 31 mil é o montante e os 20 mil que ele pegou é o capital inicial. Eu posso ver isso de uma maneira também diferente para usar outra forma. Eu posso ver esses 31 mil como sendo o valor nominal e os 20 mil como sendo o valor atual. Qualquer uma das fórmulas que eu utilizar vai dar o mesmo resultado. Eu vou utilizar a fórmula de montante porque fica um negócio mais simples, pelo menos no meu ponto de vista. Então, eu sei que o capital inicial é de 20 mil, o montante que o gerente cobrou foi de 31.193,17. Aí ele pergunta, quanto tempo levou o cliente para restituir, ou seja, pagar o empréstimo? Então, aqui a gente já tem a taxa, já tem o capital inicial e já tem o montante. Está faltando, consequentemente, qual foi o prazo que ficou guardado esse dinheiro, que ficou devendo, que esse rapaz ficou devendo no banco. Aí eu vou usar a fórmula de montante. Pronto, e substituir os valores. O primeiro valor é o montante, que é quanto? 31.193,17. Igual. O segundo valor, capital inicial, é quanto? 20 mil. 20 mil. Mais a taxa. A taxa tem que lembrar que tem que dividir por 100, né? Então, no caso, vai ficar 0,025. Então, vai ficar 1 mais 0,025. Elevado a quanto? É o que eu não sei. Porque ele não me forneceu, é o que eu quero descobrir. Eu quero descobrir. Então, N. E aí, agora é só questão de fazer continhas. Por exemplo, a primeira conta que eu vejo aqui que dá para fazer, ó. Algumas pessoas podem cair na tentação de querer multiplicar 20 mil vezes 1, 20 mil vezes isso aqui. Aí ferrou. Por quê? Porque você tem uma potência que é incógnita. Ou seja, você tem uma incerteza nesse parênteses. Então você não pode mexer nele. Aí o que é que você faz? Você pega os 20 mil e passa dividindo. Porque aí você já tira esse cara de perto dessa confusão aqui. Então vai ficar 31.193,17 sobre 20 mil. E aí do outro lado fica só o bichinho que está com a potência incógnita, em incógnita. Somando isso aqui, ó, dá para fazer, dá para somar, vai ficar 1,025 elevado a n, que é o que eu não conheço. Pronto. Faz essa divisão, faz essa divisão, que eu vou fazer aqui agora rapidinho, para a gente não perder tempo. 31.193,17 dividido por 20 mil. Aí dá. Eu vou até colocar o valor todo, viu? Quanto mais casas decimais você colocar, melhor. Então, eu vou colocar aqui 1,5596585. Pronto. Esse é o valor dessa divisão aqui. Aí agora, o outro lado você faz o quê, professor? Repete, não dá para fazer nada. E agora, professor, como é que a gente encontra esse danado desse n? Aí, meu amigo, não tem para onde fugir. Você vai ter que usar o logaritmo, que é uma operação que resolve essas potências que são incógnitas.
Tá? É a única operação que resolve isso. Como é que eu faço, professor? Vamos lá. Você coloca, basta colocar a palavra log aqui do lado. A vantagem, gente, é que a gente tem uma calculadora que resolve tudo isso, tá? Na época do ensino médio, a gente tinha que usar umas propriedades meia loucas lá, e por isso se tornava a coisa mais difícil. Mas aqui, digita na calculadora e já resolve. E aí, do outro lado, você faz a mesma coisa. Coloca log e o número. Qual é a mágica desse log? É que ao invés de colocar a potência em cima do número, eu posso colocar a potência ao lado do log. Então, ela já fica como um produto. Deixa de ser uma potência. Então, essa é a mágica. Então, ao invés de colocar o n aqui, eu coloco o n ao lado do log. E aí, fechou. Morreu. Porque é só pegar. Ó, se esse n está multiplicando esse log, basta pegar esse log e passar dividindo. Aí eu fico com. E olha que a gente não está fazendo muito a conta, né? A gente está fazendo só substituições. Então, pega esse cara, passa dividindo. Fica log, aí vou até repetir o mesmo valor. Repetir de novo. Tá vendo que eu saí repetindo ele? Ó, repito aqui de novo. Ó. E embaixo dele, eu vou colocar o outro log. Aí fica dois log. Um log em cima e um log embaixo. Aí fechou, parceiro. Por quê? Do outro lado só sobrou quem? Se eu tirei o log. Só sobrou o N. Aí agora, pega a bichinha. Na bichinha, né? Velha de guerra, desde 2003, aqui, ó, 2003, guerreira. Na bichinha tem aqui o nome log. Na sua também deve ter. Aí você vai apertar a palavra log, digita o primeiro número. Aí, essa barra aqui, que está aqui, significa dividido por. Então, dividido, na calculadora aperta dividido, e aperta a palavra log de novo. E aí digita o segundo número. Ó. Então, você tem n igual a 18 meses. E no caso deu 17,99, alguma coisa, e a gente arredonda para 18 meses. E aí? O que acharam? Então diz assim, a questão 7, gente. Ó. Certa loja tem como política de venda a crédito exigir 30% do valor da mercadoria à vista, como entrada, e o restante a ser liquidado em até 3 meses. Neste caso, o valor da mercadoria sofre um acréscimo de 10%, que será pago na segunda parcela. Pergunta: qual é a taxa de juros desta loja para este período? Vamos pensar aqui comigo. Bom, a única coisa que a questão falou até agora que eu posso substituir foi a quantidade de tempo que vai ficar, que é o período, né? Ou seja, a única coisa que eu tenho até o momento são os 3 meses. De fato, né? De fato. Eu não tenho o valor de nenhum capital, ele só fala assim que nessas vendas eles cobram, exigem 30% do valor da mercadoria à vista como entrada e o restante manda mais lá para frente. Não tem mais valor. Então, o que é que eu vou fazer para resolver essa questão? E vou deixar claro aqui que, independente do valor que você escolher, o resultado vai ser sempre o mesmo, tá? Então, eu vou escolher um valor. Então, imagina, eu estou imaginando que eu estou indo nessa loja e quero comprar uma mercadoria de R$ 100. Então, a mercadoria que eu quero comprar é no valor de R$ 100. Ô, professor, por que você está usando R$ 100? Porque o 100 é mais fácil para trabalhar com porcentagem, né? Quando eu falo, por exemplo, 30%, eu já sei que vou pagar R$ 30.
Quando eu falo 70%, eu já sei que vou pagar R$ 70. Então fica mais fácil a conta. Então, é claro que eu estou usando R$ 100 de maneira conveniente, tá? Algo que a questão está apresentando. E aí eu quero comprar mercadoria, minha mercadoria lá que eu escolhi, seja uma camisa, uma calça, alguma coisa lá, é R$ 100, beleza? E aí ela me exige 30% como entrada. Significa dizer o quê? Eu vou financiar quanto da minha calça, por exemplo? Digamos que é a calça, é R$ 100. Eu vou financiar quanto? Se eu vou pagar 30%, 30% eu vou pagar quanto? 70. Então, eu vou pegar o meu capital inicial é de R$ 70. Por quê? Porque esse é o valor que eu vou colocar para gerar juros, que vai gerar juros. Então, eu dei uma entrada de R$ 30, a minha entrada foi R$ 30, e aí eu estou financiando de R$ 70. Beleza? Só que o cara continua no texto dizendo assim, ó, ele diz assim, neste caso, o valor da mercadoria sofre um acréscimo de 10%. Quanto é 10% de 100? Não é R$ 10? Então significa que eu vou ter um acréscimo de R$ 10. R$ 10 onde? No valor que eu vou pagar no final. R$ 10 que será pago na segunda parcela. Então, na segunda parcela, que é o meu montante, eu vou pagar 70, que era o que eu estava devendo, mais o acréscimo, ou seja, mais 10. Então, o meu montante é 80 conto. Então, eu peguei 70 e no final eu estou pagando 80, certo? E aí eu já tenho tudo o que eu preciso para descobrir, né? Vou repetir. Essa problemática ela resolve-se independente de qual seja o valor. Vocês vão perceber que esses valores eles se anulam. Fica só a questão do izinho que é que eu vou descobrir. Aí eu vou jogar aqui nessa forma do montante de novo. Ó, o montante é 80. Todo mundo entendeu o contexto, sim, né? Acredito que sim. É, financiamento de uma calça. Isso mesmo. Então, no caso, o montante é 80, que é a segunda parcela. O capital é de 70. Mais a taxa, ele não me diz a taxa, então eu preciso descobrir. E o N é os 3 meses. Pronto. Agora aqui é só pegar da mesma maneira que eu não podia multiplicar lá, eu também não posso multiplicar aqui, ou seja, 70 vezes 1, 70 vezes I, não dá para fazer. Então pega esse 70 e passo dividindo. Aí vai ficar 80 dividido por 70. E essa parte aqui, que eu não posso fazer nada, só faço repetir. Pronto. Aí, meus amigos, ficou fácil, porque é só você pegar essa potência e passar para o outro lado. Como aqui é uma potência, eu posso passar para o outro lado como radical. Então vai ficar raiz cúbica de 80 por 70, que é igual a 1 mais I. O que foi que eu fiz? Peguei a potência, que estava desse lado, passei para o outro lado como radical. Acabou-se. Acabou-se. E aí, professor, como é que eu resolvo essa conta aí? Do mesmo jeito que a gente resolveu lá a taxa equivalente, lembra? Taxa equivalente, você já tem o resultado da conta direto. Se você quiser fazer por parte, você divide logo e depois é que você resolve a raiz, tá bom? Você pode fazer por parte também. Aí o resultado dessa conta dá 1,0455, que é o que eu vou utilizar, tá bom? Vou botar mais um aqui, no caso 2, né? Isso aqui dá... Aí esse 1 está somando, eu passo subtraindo, então vou passar logo para cá, menos 1. Pronto. O resultado dá 0,0, subtraindo aqui dá 0,04552.
que é a taxa. E aí, multiplicando por 100%, né? Aí vai ficar em percentual. 4,552% ao mês. Esse é o I. Mas caso ele exija em anos, aí é só você transformar, como a gente mostrou no início da aula, né? Fazendo aquela fórmula que tem a potência, né? 1 mais I elevado a Q menos 1. Aí você transforma e ela fica em anual. E fica igualzinho como está no gabarito do nosso livro. Ok? Isso daqui independe do resultado que a gente está usando de maneira hipotética, tá? Qualquer valor que você pegar R$ 1.000, 150, 200, tanto faz, o resultado vai cair sempre aqui. Por quê, professor? Porque essa divisão aqui, ela anula essa proporcionalidade que a gente tem aqui. Beleza? Então, a questão 8 diz assim: um sítio é posto à venda por R$ 50.000 de entrada e 100 mil em um ano. Como opção, o vendedor pede 124 mil à vista. Se a taxa de juros do mercado for de 2,5% ao mês, então aí eu já tenho a taxa de juros, beleza? Deixa eu anotar aqui. Qual a melhor alternativa, né? Então ele quer saber se é melhor comprar à vista, no valor de R$ 124.000 todo de uma vez, né? Lembrando que a taxa de mercado que ele está falando é essa taxa que a gente acabou de comentar, que é a taxa Selic, né? Então, para esse problema hipotético, a taxa Selic estaria em 2,5% ao mês, né? Que é uma taxa excelente para ganhar dinheiro. E aí, a outra opção seria pagar 50 de uma vez e depois pagar 100 depois de um ano. Como é que a gente faz para comparar essa situação? Veja só. A situação aqui é, eu tenho 124 mil, eu tenho esse valor. Só que é melhor eu comprar o terreno, o sítio à vista, com o dinheiro que eu tenho, ou eu guardar com essa taxa e deixar para pagar só lá no final? É essa a pergunta que está em questão. Então, para fazer isso, você vai fazer a seguinte, ó. Quanto é que você vai ter que pagar no final? Não é 100 mil, porque os 50 mil é de entrada. Não tem para onde correr. Então, vamos imaginar que os 100 mil é o valor nominal. É o que eu quero pagar lá na frente. Eu quero pagar lá na frente, preciso pagar lá na frente 100 mil. Tá? Vou analisar. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou atualizar esse 100 mil para o valor de hoje, seguindo essa taxa de juros. Então, eu vou atualizar, vou trazer ela para o presente. Então, eu preciso descobrir o valor atual. Quanto é essa atualização? De quanto tempo? De um ano. Só que, por que eu coloquei 12 meses, né? Só para justificar, porque a taxa é mensal, tá? Então já está tudo combinando. Ó. Então eu conheço o prazo, eu sei quanto é que eu quero atualizar, que é o valor nominal, e eu sei da taxa. Então eu vou descobrir o valor hoje, o valor atualizado. Então o valor atual é o valor nominal dividido por 1 mais I elevado a N. Substituindo, eu vou pegar os 100 mil dividido por 1 mais a taxa, que é 0,025, tá? Eu dividi por 100, tá, gente? Dividi por 100. Elevado a quanto? Elevado a 12. Aí tá tranquilo, ó. N, taxa, e o outro N, que é o período. Então, o valor atual vai ser 100 mil. E aqui fica 1,025 elevado a 12. Quanto dá esse valor atual para esse 100 mil? Então, 100 mil daqui a um ano, considerando essa taxa de juros, vale quanto hoje? Aí o resultado, gente, dá 74.355. Vocês estão ouvindo meu filho me chamar? 59.
Então, significa o quê, gente? Que 100 mil, voltando, 100 mil daqui a um ano, com essa taxa de juros, vale hoje 74.355,59. Ah, professor, e como é que eu sei responder se a melhor alternativa é à vista ou, nesse caso, a prazo? É simples. É só você pegar o valor da entrada e somar aqui. A entrada não é 50 mil que você deu, você pagou. Você não já gastou esse dinheiro, digamos. Aí vai dar um total de quanto a prazo? 124.355,59. Então, o meu financiamento, trazendo ele para hoje, daria 124.355,59. Então, se eu tenho dinheiro, é melhor pagar à vista, porque à vista é quanto? 124 mil. Então, como eu tenho dinheiro, eu estou imaginando que eu tenho dinheiro para comprar o sítio, então é melhor eu pagar à vista. Alguém poderia dizer, professor, sempre é melhor pagar à vista. Se você tivesse feito a conta e o resultado tivesse dado menor do que 124 mil, seria melhor você comprar a prazo. Por quê? Porque você pegaria o dinheiro e guardava, e ele ia render mais. Você ia ganhar um corinho a mais. Certo. Deu para entender? Ok. Alguma dúvida nessa parte aqui? Eu acho que foi uma questão bem simples, só uma questão um pouco mais analítica. Eu gosto bastante desse tipo de questão porque é uma coisa prática. À medida que você consegue usar isso aí, ajuda bastante. Então, eu vou encerrar aqui esse dispositivo, se ninguém não tiver nenhuma dúvida, para que a gente possa conversar um pouquinho aqui rapidinho, que eu queria fazer um teste com vocês nesse exato momento. Pode ser? Então, gente, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Curtam o vídeo, tá? Compartilhe com seus colegas e bons estudos para todos, que possamos aí superar essa situação o mais breve possível. Obrigado, até a próxima. Tchau.